E aí, você acredita que o dono de uma das maiores redes de fast food do mundo era falido até os 65 anos de idade? Estamos falando de ninguém menos que o Coronel Sanders, o cara por trás do frango mais famoso do mundo, o KFC. Mas olha, se você pensa que o Coronel sempre foi um sucesso, está bem enganado. A vida dele foi cheia de altos e baixos. Muitos baixos, para ser sincero. Então pega uma pipoca, ou melhor, um frango frito, e vem comigo nessa jornada de superação. Sabe aquele ditado que diz que a vida não é fácil? Pois é, isso definitivamente descreve o começo da vida de Harlan Sanders. Ele nasceu lá em 1890, numa cidadezinha chamada Henryville, em Indiana. Quando ele tinha só 6 anos, o pai dele morreu, e aí o pequeno Sanders teve que amadurecer rapidinho. Ele passou a ajudar a mãe a cuidar dos irmãos, e foi nessa fase que ele aprendeu a cozinhar, e olha só como isso foi útil no futuro. Mas vamos avançar um pouco no tempo. Na juventude e na vida adulta, o Coronel Sanders tentou de tudo. Ele foi soldado do exército, agricultor, vendedor de pneus, condutor de bonde e vendedor de seguros. Até advogado ele foi por um tempo. O problema é que nada disso deu muito certo para ele. Sempre surgia um obstáculo e ele acabava demitido ou desistindo. Acontece, né? Alguém aí já passou por isso, de tentar várias coisas e sentir que nada funciona? Se sim, você está no time dos Sanders. Agora, lá pelos anos 1930, ele finalmente teve uma ideia que parecia promissora. Abriu um pequeno restaurante de beira de estrada lá no Kentucky. Ele servia refeições simples, mas bem caseiras para a galera que passava por lá, viajantes, caminhoneiros, esse pessoal da estrada. Foi nesse restaurante que ele começou a servir o famoso frango frito, que mais tarde viraria a marca registrada dele. O frango era um sucesso entre os clientes, e Sanders começou a se sentir no caminho certo. Mas de vez em quando a vida vem e dá um chacoalhão na gente, não é mesmo? Imagina essa cena. Você finalmente encontrou algo que funciona, seu restaurante está indo bem, e de repente, o governo resolve construir uma rodovia interestadual que passa longe do seu restaurante. Lembra do filme Carros, da Disney? Pois é a mesma história. No desenho, os comerciantes da cidadezinha de Radiator Springs faliram por causa de uma rodovia nova que foi construída a alguns quilômetros da cidade, acabando com o movimento local. Então, foi exatamente o que aconteceu com o nosso Sanders. O movimento caiu, e ele foi à falência. Imagina o desespero. Aos 65 anos, falido e sem perspectiva, o Sanders pensou em desistir. E quando eu digo desistir, não é só desistir de um sonho, não. Ele chegou a considerar tirar a própria vida. Já pensou? Aos 65 anos, com só $105 no bolso. Quantas vezes a gente pensa que tá velho demais para recomeçar, né? Mas, sabe, tem gente que é feita de uma fibra diferente. O Coronel Sanders decidiu dar uma última chance à sua receita de frango. Ele pegou o carro e foi de porta em porta, restaurante em restaurante, oferecendo a receita dele para quem quisesse comprar. A maioria das pessoas dizia não. Aliás, você teria essa paciência? Ouvir mais de 1000 nãos antes de receber o primeiro sim? Pois é, depois de mais de 1000 tentativas, ele finalmente conseguiu fechar o primeiro contrato de franquia com um cara chamado Pete Harmon, que abriu a primeira loja de franquia do KFC em Salt Lake City, Utah. E daí pra frente, meu amigo, o frango de 11 ervas e temperos secretos começou a conquistar o mundo. Durante os 10 anos seguintes, a vida do nosso querido Coronel Sanders foi intensa e cansativa, abrindo dezenas de lojas. Mas chega uma hora em que todo mundo tem que pendurar a chuteira, né? E foi o que o Coronel Sanders fez, ou quase isso. Mesmo depois de vender o KFC em 1964, aos 74 anos de idade, ele continuou sendo o rosto e o embaixador da marca. O coronel sempre foi muito rigoroso com a qualidade. Se um restaurante não seguia o padrão que ele queria, ele ia lá pessoalmente e reclamava. Isso mostra que os valores dele, como consistência e honestidade, sempre moldaram as decisões de negócios. Ele acreditava que se o produto fosse bom e verdadeiro, o sucesso viria. E veio mesmo. Hoje, o KFC é uma das maiores cadeias de fast food do planeta. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 26 mil lojas espalhadas em mais de 145 países. A marca vale cerca de 8,3 bilhões de dólares, gera mais de 800 mil empregos diretos e alimenta cerca de 12 milhões de pessoas todo santo dia. Incrível, né? E pensar que tudo isso começou com um cara que aos 65 anos estava quebrado e desesperado. O Coronel Sanders morreu em 1980, aos 90 anos, mas o legado dele continua vivo até hoje. A história do Sanders mostra que nunca é tarde para começar ou recomeçar, e que o fracasso só te define se você deixar. Então, se você está passando por uma fase difícil, lembre-se, o Coronel Sanders ouviu mais de 1000 nãos, mas ele não desistiu. Quem sabe o próximo sim não está mais perto do que você imagina. Agora me conta, você já passou por uma situação em que pensou em desistir, mas decidiu seguir em frente? Escreve aí nos comentários, quero saber a sua história de superação também.
E é isso, pessoal. Espero que essa história inspire vocês tanto quanto me inspira. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa.